eu estou me sentindo assim extremamente desafiada, porque algumas das coisas que foram ditas antes pelos colegas de mesa, né, vão ao encontro e até de encontro, né, com algumas das coisas que eu venho trazer aqui para compartilhar com vocês hoje. Porém, acho também assim que conhecimento é isso, é a gente poder discutir dentro da maturidade, né, no nível das ideias, né, e poder pensar em estratégias que acabem proporcionando realmente qualidade de vida, né, para todas as pessoas em conjunto. Bom, então, assim, só para dar uma notícia de onde vem essa experiência que eu trago para vocês, né, esse projeto do qual eu participei foi um projeto vinculado à Organização Mundial da Saúde. Ele foi desenvolvido no Brasil, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e foi supervisionado pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. A gente contou com verba do CNPq e do Hospital de Clínicas para fazer esse trabalho, que eu vou contar, então, para vocês qual é. Pode? Ai, não, passo eu. Esqueci. Desculpa, aponto para cá? Não precisa apontar. Tá. Muito jovem. Opa! Gentileza no aperto. Então, olha só, né? A questão no debate a respeito do termo qualidade de vida, como o professor Carlo trouxe, é extremamente rica, né? Em alguns momentos assim desacorçoadora, né? Mas já vem acontecendo há muitas décadas, né? Então a gente tem um exemplo aqui de uma colocação do professor Carroll, que foi prêmio Nobel em 1912, em que ele dizia que a qualidade de vida é mais importante do que a própria vida, né? De que forma isso está relacionado com o que a gente tem observado hoje, especialmente nas ciências da saúde? Tem havido uma preocupação, e isso aparece em muitas publicações, em muitos fóruns de discussão, né, de que é importante acrescentar anos à vida das pessoas, mas é importante, acima de tudo, acrescentar qualidade aos anos, né? Então, é muito dentro disso que esse projeto se colocou. Desculpa, vou ter que... Acho que até o final da palestra eu aprendo a apertar. Aí, voltando. Então, assim, uma primeira citação que a gente tem, mais oficial, desse termo qualidade de vida, veio de um presidente americano, lá em 1964, que disse o seguinte, que os objetivos não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas. Então, pela primeira vez, oficialmente, a gente tem aí um governante afirmando que, na verdade, não é só uma questão de renda, né, e sim uma questão de bem-estar. E aí, lá na década de 60, a gente começa a ver uma preocupação também dos profissionais da medicina em cima desse termo chamado, então, qualidade de vida. O que começa a aparecer nessa década na medicina? Adventos de novas ferramentas em saúde, né? Então, a gente não usa só o raio-x, a gente tem agora a tomografia computadorizada, a gente tem agora exames laboratoriais mais, enfim, mais impactantes, né? E essas informações todas acabam proporcionando que a gente propõe estratégias de intervenção que geram um impacto muito grande no aumento da expectativa de vida. Tanto é que é a partir dessa década que a expectativa de vida do homem dá um salto bastante grande, né? Em torno de 3 décadas. Aí a gente teve um salto de quase 20 anos na expectativa média do homem. E aí, né, o questionamento é, em que medida essa pessoa que está tendo a vida prolongada, que daqui a pouco está sendo mantida, né, numa UTI, enfim, está tendo inúmeras ressuscitações, né, cardiopulmonares, etc., está efetivamente em situação de que ela se descreveria como de qualidade de vida, né? Então, qualidade de vida, isso é um consenso na literatura, é bastante difícil de conceituar, e a grande pergunta é realmente essa, né? Você viu que eu, né, professor Carlos, que eu não escrevi isso durante a sua apresentação, já estava lá, né? Quer dizer, se é difícil de conceituar, ela pode, então, ser medida, né? Então, vamos ver o que a gente tem até agora. Em termos de consensos a respeito do conceito de qualidade de vida, primeiro, é um termo que não parece ter um único significado, né? Segundo,
argumenta-se que a qualidade de vida ela gira de acordo com a capacidade do sujeito de satisfazer as suas necessidades. Então, é como se a gente tivesse uma balança, né? Então, vamos colocar assim, num lado da balança, eu tenho as minhas necessidades. Se eu me avalio com condições de satisfazer essas necessidades, então eu estou numa percepção de qualidade de vida. Se eu não me avalio com condições de satisfazer essas necessidades, eu não estou, então, em princípio, com a minha qualidade de vida, como eu entendo, né, que ela vai ser satisfatória. Tá? Uma outra questão é de que a qualidade de vida só pode ser descrita em termos individuais. Né? E aí é o pedaço da fala do professor Carlo que eu digo que vai ao encontro, né, do que a gente está dizendo. Quer dizer, é a mesma coisa. Por quê? Porque se é descrito em termos individuais também, como é que eu posso medir? Né? Esse é o nosso desafio. E aí tem um pesquisador que se chama Kalman, que veio dizer que a qualidade de vida é o produto das expectativas e das realizações do indivíduo, que é mais ou menos a mesma coisa que satisfazer as necessidades. Né? Quer dizer, o que eu tenho de expectativas para a minha vida e o que eu consigo realizar dessas expectativas, satisfazer, né, dessas expectativas. Né? E um último conceito, e aí aqui nós começamos talvez a discutir, mas nunca é a brigar, né, professor, a discutir, né, é de que a qualidade de vida ela pode ser agrupada em domínios. Né? Por que isso? Assim? Porque quando a gente está falando no nível da investigação individual, obviamente a exploração em profundidade, né, com uma entrevista, com o entendimento da necessidade individual, né, ao longo de 1, 2 sessões de avaliações, com certeza é o melhor recurso. Né? Eu estava ontem falando sobre isso numa conversa, né, Ana, não estou enxergando a Ana agora, que, na verdade, a gente, só desenvolve um questionário quando a gente tem dificuldade de fazer entrevistas em profundidade com todas as pessoas que a gente quer avaliar. Então, quando a gente tem um grande número de pessoas aí para ser avaliado, e, infelizmente, as políticas públicas ainda acabam solicitando muito pesquisas quantitativas, ou seja, pesquisas que apresentam dados numéricos aí bastante elevados, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente pode discutir em outro momento. Então, aí eu preciso poder pensar quais são aquelas categorias, quais são aqueles domínios que fazem mais sentido para um número mais expressivo de pessoas. Porque se eu for tratar, por exemplo, um grupo de 300 pessoas numa forma individual, né, eu vou pesquisar ao longo de uma vida inteira, muito provavelmente. Né? E aí fica difícil de eu produzir um dado que possa ser utilizado de forma a ser correlacionado em termos de preditores e assim por diante. Bom, aí a gente chega, então, e eu estou assim, pulando muito assim, a história do desenvolvimento do conceito, né, em função do tempo, a gente chega, então, direto na definição que a OMS apresenta para a qualidade de vida. E eu acho que vocês vão concordar comigo, né, vamos ler aqui em conjunto, que ela aparece num primeiro momento que ela não diz nada. Tá? E essa impressão eu tive também a primeira vez que eu a li. Então, olha só, percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Aí eu própria fiz algumas sublinhações ali, dei umas sublinhadas para enfatizar uns elementos que eu considero muito importantes nessa definição. Então, primeiro, é a percepção do indivíduo. Tá? A percepção do indivíduo diz respeito à sua colocação no mundo, à sua identidade. Quer dizer, é o que ele ou ela considera importante para a sua qualidade de vida, e não o outro. Tá? Então, aquele indivíduo. Essa é o primeiro elemento importantíssimo dessa definição. Certo? Segundo, de sua posição na vida no contexto da cultura. Gente, será que ter qualidade de vida em Campinas, no Brasil, é a mesma coisa que ter qualidade de vida em Tóquio? Né? Quais são os elementos considerados importantes? E a gente sabe que a gente tem diferentes culturas dentro de um mesmo país. Né? Então, será que os elementos considerados importantes são iguais para todos? Também é uma outra questão. E sistemas de valores nos quais ele vive e em relação, de novo, aos seus objetivos, suas expectativas, padrões e preocupações. Tá? Então, na verdade, é uma definição que não fecha, não limita, não diz quais são os elementos, fatores, itens, né, que estão presentes na qualidade de vida, mas diz que qualidade de vida, primeiro, é subjetiva, porque depende da percepção do sujeito e tem que ser levada em relação à cultura. E esses vão ser elementos importantes para o que foi desenvolvido.
Vocês desculpem o nariz e a tosse, isso aqui é uma coisa que eu trouxe comigo de Porto Alegre, tá? Mas é só alergia, não passa para ninguém, né? Esse resumo eu fiz questão de trazer assim no original, só para salientar uma informação que é extremamente importante, que foi considerada, na verdade, um paradoxo dentro do debate e estudo da qualidade de vida, né? Foi uma pesquisa realizada com 153 pessoas com incapacidades, tá? Eu já explico por que eu uso a palavra incapacidades, né? E 54,3% desses respondentes, né, se descreviam com incapacidades moderadas ou sérias. Tá? Ou seja, graus moderados ou sérios. E, ainda assim, relataram ter uma qualidade de vida excelente ou muito boa. Então, quer dizer, significa que eu posso ter uma condição de saúde ou eu posso ter uma deficiência que é considerada moderada ou séria e ainda assim ter uma qualidade de vida boa ou excelente. Isso já se imaginava que era possível, mas foi a primeira vez que apareceu relatado na literatura. E, a partir disso, diversas outras pesquisas estão, na verdade, repetindo essa informação. Tá? Bom, o que a investigação da qualidade de vida pode trazer para nós, né? E aí eu já vou entrar um pouquinho mais na questão das incapacidades intelectuais, né? Primeiro, pode trazer um parâmetro mais compreensivo do que a melhora dos sintomas. Quer dizer, simplesmente dizer que a pessoa melhorou ou não piorou, e aí na questão da deficiência, né? Talvez a gente nem tenha essa possibilidade em termos de condição clínica, mas, bom, em termos de competências de memória, enfim, né? Mas dizer se a pessoa melhorou em termos de qualidade de vida pode ser mais compreensível até para a pessoa e para as famílias, né? Outra questão é que qualidade de vida, isso já está determinado com evidências científicas, está relacionada a melhores estratégias de coping, de enfrentamento, de saúde e de depressão, né? Então, assim, parece que pessoas com maiores níveis de depressão, por exemplo, tendem a ter mais baixa qualidade de vida, né? E aí isso chama uma atenção importante para estratégias interventivas que vão ser pensadas. E ainda, instrumentos de qualidade de vida possibilitam a avaliação dos preditores. Preditores são aquelas coisas que podem causar qualidade de vida, né? Tanto para pior quanto para melhor, que é importantíssimo da gente identificar para também desenhar estratégias de intervenção a partir disso, tá? Bom, por que a OMS foi se interessar em pesquisar pessoas com deficiências e doenças crônicas, né? Que eu já explico por que eu estou chamando de pessoas com incapacidades. No Brasil, no censo de 2010, né, em que apareceu uma população de 190 milhões, apareceu um número de 41 milhões, 22% de pessoas com incapacidades. Há discussão a respeito desse número, porque foi feito em amostragem, etc. Então, é uma estimativa. Mas, enfim, né, é um número impactante. No mundo, a gente tem uma estimativa, que ainda é de 2005, da existência de 600 milhões de pessoas com diferentes incapacidades. E 80% dessas vivendo em países com baixa renda, que é uma coisa que acrescenta, né, a um desafio a mais aí, no mínimo, tá? Tem um relato da OMS de 2011 que apresenta que as pessoas com incapacidades têm desigualdade no acesso à saúde, ao trabalho, à participação política e apresentam restrições na participação social, que é uma coisa gravíssima em termos de saúde e de bem-estar. Além disso, violações de dignidade são relatadas, como abuso, violência, preconceito e desrespeito em função da incapacidade, e a privação da autonomia, né, que aí a gente já entendeu a partir da palestra também do professor Carlo, né, como seria importante para as questões de identidade também e constituição do sujeito psíquico, né? Bom, o que é o Grupo RUCOL? O Grupo RUCOL é o grupo dentro da Organização Mundial da Saúde, e o nome vem assim, W é para mundo, né? World Health, vem do H, Organization, então a Organização Mundial da Saúde, e QOL de Quality of Life, que é qualidade de vida, tá? Esse é o grupo da OMS preocupado, então, em estudar a qualidade de vida. Ele é formado por diversos países e criou questionários para avaliar a qualidade de vida em diferentes populações. Um dos questionários criados
criados, o primeiro, na verdade, questionário criado pela OMS para avaliar a qualidade de vida, isso foi lá na década de 90 ainda, foi o RUCOL 100, né? Ele está publicado na página da URGS, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul, ele é de uso gratuito, inclusive todos os questionários dos quais eu vou mencionar hoje são de uso público e gratuito, alguns não estão ainda na página da URGS, simplesmente por uma questão operacional, mas aí podem escrever para mim e solicitar que a gente divulga, porque esse é o compromisso da OMS, né? Então, esse questionário, ele tem 100 questões, agrupadas em 6 domínios, né, chamados de físico, psicológico, nível de dependência, relações sociais, ambiente e espiritualidade. Deixa eu só contar rapidamente como é que ele foi desenvolvido. A OMS, que já tinha entendido, tal como aquela definição que eu apresentei lá para vocês denota, já tinha entendido que qualidade de vida é algo individual, que depende da percepção do sujeito. Então, ao invés de solicitar que diversos teóricos conceituassem a qualidade de vida, foi perguntar para as próprias pessoas, certo? E aí montou grupos de trabalho em mais de 15 países, em todas as investigações que foram feitas em qualidade de vida, mais de 15 países estavam envolvidos, às vezes entrava um, saía outro, mas sempre mais de 15, e foi perguntar para as pessoas o que elas achavam importante para a sua qualidade de vida, através de uma metodologia chamada de grupos focais, né? Então, cada país teve que realizar aí entre 5 a 10 grupos focais, né, de acordo com a etapa do projeto. As entrevistas eram gravadas, né, eram depois transcritas, eram analisadas segundo análise de conteúdo, e a partir daí é que, então, se tentava enxergar, a partir da fala daquelas pessoas, né, o que seriam, então, os itens importantes para a qualidade de vida, que acabaram sendo agrupados naqueles domínios ali. Uma coisa bem importante para dizer para vocês é que, muito interessantemente, esses grupos, né, desse primeiro instrumento foram feitos com pessoas de diferentes países e não se observou nenhuma diferença de categoria nesses países. As categorias que foram descritas aqui, né, que eu estou apresentando para vocês, elas apareceram em todos os países. Então, assim, qualidade de vida tem, sim, né, essa conotação individual, depende da percepção do sujeito, mas parece que, quando a gente vai descrever o que é importante em termos de qualidade de vida, né, para uma pessoa e outra pessoa, os temas tendem a se repetir. E aí, se tendem a se repetir, é a informação que se precisava para se pensar numa estratégia de mensuração. Tá? Existe uma versão reduzida do RUCOL, que é o RUCOL Bref, que tem 26 questões, né, que é importante para esse que foi desenvolvido para pessoas com deficiências e doenças crônicas, já vou informar. Tem uma versão que é para idosos e tem um módulo também para HIV e outro módulo de espiritualidade. Tá? E aí uma pergunta que apareceu no grupo de trabalho, o grupo DISCOL, que foi chamado, que era o grupo para pesquisar a qualidade de vida em disabilities, né, que é o termo em inglês. Tá? Então, o grupo DISCOL, primeiramente, discutiu se não poderia usar o questionário RUCOL 100 para avaliar incapacidades. E o consenso aí teórico foi que, em princípio, não, porque é uma população com necessidades específicas e se tinha que, no mínimo, perguntar para essa população se fazia sentido esse questionário ou não, né, antes de concluir isso. Bom, o que está por detrás dessa investigação? Talvez alguns de vocês já conheçam esse livrinho vermelho, né? O livrinho verde que está à esquerda é o CID, normalmente super conhecido por quem trabalha na área da saúde, aquele que dá lá o código quando a gente está com um atestado, né? Enfim. E a CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Ela foi publicada pela OMS em 2001 e traduzida, né, para o português brasileiro pelo Centro Colaborador da USP em 2003, até onde eu tenha informação, né, ela está esgotada, mas a gente consegue ler na internet uma versão integral dela no português de Portugal, tá? Ainda antes da unificação. Então, procurando lá no Google, a gente enxerga. O que ela traz? Assim, além de trazer uma classificação, né, de diversas questões que a gente não vai conseguir entrar aqui, porque foge o nosso escopo, mas ela traz, na sua apresentação, uma proposta extremamente clara de utilização do modelo biomédico, né? E eu já vou explicar como é que isso funciona. Então, esse é um modelo, bem resumidamente, é um modelo, aliás, eu falei modelo biomédico, né? Olha só que horror, né? Do modelo biopsicossocial. Acabei de cometer um ato falho, né? O que o modelo biomédico faria? Olharia somente para a condição de saúde que a pessoa tem.
Tá? Então, digamos assim, a pessoa tem... Vou pegar um outro exemplo ainda, porque ainda estamos né, falando no genérico aqui. Então, a pessoa, por exemplo, é um cadeirante. Tá? Então, ela tem uma paralisia, né, lá na coluna lombar e ela, por isso, usa cadeira de rodas. Essa é a condição de saúde dela, certo? O modelo biomédico vai fazer o quê? Vai tentar tratar, né, a questão da lesão na coluna, que é importantíssimo, perfeito. Vai tentar, daqui a pouco, proporcionar uma melhor cadeira e assim por diante. Só que o modelo biopsicossocial vai olhar também para o restante que está atrelado à vida dessa pessoa, que não se resume somente à situação de estar numa cadeira de rodas. Tá? Então, a gente tem, né, numa situação como essa, a gente tem funções e estrutura do corpo que estão, sim, afetadas. E que a gente pode tentar solucionar, né? Célula-tronco, enfim. Né? Se eu tentar solucionar isso, eu vou melhorar a funcionalidade da pessoa, né, para caminhar, com certeza vou melhorar. Mas a pessoa, daqui a pouco, tem dificuldades para desempenhar atividades de vida diária. Né? E aí, se eu pensar em recursos, por exemplo, como uma cadeira, né, daquelas de transposição, que a pessoa pode usar para o banho, pode usar para ir no toalete, etc. Né? Porque antes ela estava tendo que sentar no vaso sanitário. Quer dizer, eu não vou estar melhorando também, né, a funcionalidade dela? Vou estar. E, da mesma forma, a questão da participação social. Né? Imagina que ela está envolvida, ela trabalha, mas ela está num ambiente de trabalho em que tem muito preconceito. E as pessoas não convidam ela, daqui a pouco, para conviver, e ela tem uma restrição na participação social dela. Então, o que entende esse modelo da CIF, que é também da Organização Mundial da Saúde? Que uma intervenção em qualquer uma dessas áreas, e não somente na questão biológica, tem o potencial de melhorar a vida da pessoa. Tem o potencial de melhorar a funcionalidade, tem o potencial de melhorar a qualidade de vida. E aí traz um elemento que é importantíssimo da gente pensar, porque fatores pessoais a gente já sabe que contribuem, né, para isso, mas a questão dos fatores ambientais, né, a CIF apresenta como facilitadores e como barreiras da funcionalidade. E aí, para a gente pensar, né, aqui tem um exemplo em que a gente tem nossa pessoa lá com cadeira de rodas, diante de uma rampa. A rampa funciona como um facilitador, né, e ela não tem prejuízo nenhum para a sua funcionalidade, no sentido de ir daqui até lá. Agora, se ela encontra na frente dela uma escada, ela está absolutamente incapacitada para aquela situação. Então, ela não tem a funcionalidade. E não mudou nada na condição de saúde dela. Né? O que mudou, na verdade, é uma situação no ambiente, né? Que aí depende de políticas públicas para ser intervida. Então, o entendimento da CIF é que não existe uma pessoa sem uma incapacidade. Né? O que existem são várias questões, várias áreas para as quais eu tenho ou uma funcionalidade ou uma incapacidade, são dois extremos, vamos dizer assim, da mesma régua. Tá? Então, aparece uma terminologia, que é a incapacidade, a deficiência, a necessidade especial, e eu uso, então, né, essa palavra, tal como a CIF nos colocou no projeto, em referência à deficiência ou doença crônica. Né? A gente pode até depois discutir, porque assim, essa palavra incapacidade foi uma tradução, então, do inglês disability. No português, ela às vezes soa mal, né, porque ela dá uma ideia de que a pessoa é incapaz. A ideia não é essa, mas, enfim, foi a tradução que surgiu e a gente acabou mantendo isso no instrumento. Tá? Então, o que é uma incapacidade para a CIF e para essa pesquisa? Decorrência de uma deficiência ou doença crônica e tem o potencial de gerar limitações nas atividades diárias e restrição na participação social do indivíduo. Então, aqui mais um exemplo. Né? Vamos pensar que a gente tem três pessoas com Parkinson. Né? Se fosse possível a gente medir o nível de Parkinson com precisão, então vamos pensar que elas têm o mesmo nível, né, a mesma gravidade da doença, e a gente pode ter, né, nessas três pessoas níveis diferentes de funcionalidade, assim como níveis diferentes de qualidade de vida. E o desafio, então, é entender quais são os elementos que proporcionam essas diferenças para poder colocar isso nas nossas estratégias de intervenção.
2 elementos que a OMS já traz, né, como importantes a partir da experiência dela e acabaram entrando na nossa pesquisa, são a qualidade de cuidado recebida pelas pessoas com deficiências e doenças crônicas e as atitudes das outras pessoas frente às pessoas com deficiências e doenças crônicas, que muitas vezes podem funcionar como uma barreira, né, para a inclusão dela. Então, vou dar um exemplo que acho que funciona bem para a gente pensar, é a questão das pessoas surdas, né? Se todos nós falássemos Libras, né, o problema de inclusão delas estaria resolvido. Se nós tivéssemos Libras lá no ensino fundamental, esse problema da inclusão das pessoas surdas estaria resolvido. Então, assim, aí, bom, nos compete pensar o que atitudinalmente, né, e em termos de políticas públicas pode ser desenvolvido para que a pessoa com deficiência mental, então, possa ser também acolhida sem esse tipo de restrição. Então, assim, ali são os países que participaram desse projeto de escola. Os objetivos, então, foram desenvolver 3 questionários, um de qualidade de vida, um de qualidade de cuidado e um de atitudes frente a incapacidades, né? E características do projeto é que ele avaliou, então, incapacidades físicas e intelectuais, foi multicêntrico, simultâneo, interativo, com trocas de informações constantes, transcultural, né? O que acontece é que, assim, nós chegamos a um número final de questões e de perguntas que é igual ao número que se chegou na Holanda, na Turquia e assim por diante. Então, isso possibilita pesquisas que comparem a realidade em diferentes culturas, mas a gente tinha autonomia para decisões locais também. Eu vou mostrar como é que isso aconteceu, então, no Brasil. Isso aqui só para vocês terem uma ideia de quantas pessoas acabam se envolvendo num projeto como esse, né? E as etapas principais, aqui resumido, né, foram, então, dos grupos focais, de um teste piloto e de um teste de campo, né, que aí foi com pessoas com incapacidades físicas, pessoas com incapacidades intelectuais e procuradores. Procuradores é o termo que a gente usa em português para descrever quando uma outra pessoa vai falar em nome de mim, certo? Então, foram desenvolvidos instrumentos para as próprias pessoas com incapacidades intelectuais avaliarem a sua qualidade de vida, a sua qualidade de cuidado, mas também instrumentos foram desenvolvidos para que outras pessoas pudessem avaliar por elas, né? No caso que se considere que a pessoa não tem condições de avaliar, né? Isso aí depende muito da gravidade da deficiência ou então até de um tipo de desenho de pesquisa que se queira fazer. Foram diversas instituições que colaboraram. Ali embaixo a gente tem a lista das instituições que colaboraram para a coleta de incapacidades intelectuais. A gente avaliou só pessoas acima de 18 anos, né? Se tentava pegar adultos, e não procuramos pessoas acima de 65 anos para não misturar informações decorrentes do envelhecimento, tá? Então, tinha que estar frequentando ou estar internado em uma instituição de atendimento de pessoas com incapacidade, ONG, escola, centro de atenção ao serviço de saúde, isso para garantir que a pessoa estivesse incluída já com um diagnóstico de deficiência mental, porque a gente não tinha perna, né, braço para fazer ainda esse diagnóstico. E critérios de exclusão haviam também, né? Eu acho que eu vou passar essas informações mais rapidamente, se alguém se interessar nesses detalhes, talvez que eu pular, me pergunta depois, só para a gente chegar no que é, eu acho que o suco, né? Foi aprovado em comitê de ética e pesquisa, termo de consentimento livre e esclarecido, né? Todas as normas respeitadas, confidencialidade, anonimato, né? E a gente teve que criar uma coisa que foi bem importante, que está ali por último, foi um protocolo de ação quando a pessoa pontuava alto numa escala de depressão, que a gente tinha também, né? Então, aí, a gente desenhou isso, na verdade, com o comitê de ética em pesquisa, eu circulei em vermelho o que a gente fazia quando uma pessoa com incapacidade intelectual pontuava alto na escala para depressão, porque aí, bom, é nosso compromisso também, enquanto profissional da área da saúde, não deixar isso passar em branco e tentar estimular que isso fosse investigado, tá? Bom, o nosso roteiro, ele era gigante, né? Ele levava algumas vezes até 3 horas para ser realizado, né? E aí, nesses casos, ele era dividido em 2 aplicações. A gente tentava minimizar a entrada de pessoas que tivessem alguma deficiência intelectual muito grave, que prejudicasse, né, a resposta ao questionário, porque como era um projeto que buscava a validade do questionário, né, a gente precisava
precisava de pessoas que conseguissem respondê-lo, né? E aí depois se pensava, né, em que medida ele funcionaria para pessoas com maior gravidade. Mas então a gente usou 2 testes, um de aquiescência, outro de competência discriminativa, que talvez vocês conheçam, né? O de aquiescência era para avaliar se a pessoa não tinha tendência a dizer que sim, né, a todas as perguntas, e outro de competência discriminativa para ver se ela conseguia responder a escala Likert, né, aquelas que têm assim 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e conseguia discriminar, tá? O resultado dos grupos focais está publicado num estudo na revista Pan-Americana de Saúde Pública, e eu quero trazer aqui algumas notícias. No Brasil, nós fizemos 5 grupos, né? O estudo internacional, ele está publicado em outro local, eu posso dizer para vocês daí qual é, e ele sintetiza também as informações de todos os grupos, que foram mais de 100 grupos no mundo inteiro. Então, onde tem informações oriundas de pessoas com deficiência intelectual. Então, no segundo grupo de profissionais, que havia 3 pessoas que trabalhavam com deficiência intelectual, e no grupo de incapacidades intelectuais. E aí, grupo focal, né, é aquele momento em que a gente entra para discutir, e o moderador tem aquele papel de não influenciar, de tentar entender o que a pessoa está trazendo, né, de acordo com a sua perspectiva, com a sua percepção, né, voltando de novo à definição do conceito de qualidade de vida. Então, coisas que apareceram. Eles não conseguem entender porque eles têm preconceito, porque eles acham que ser deficiente é muito ruim, mas não estão na nossa pele, não estão dentro do nosso corpo para saber. Tem alguns que ficam me perguntando assim, como que tu consegue pagar as contas? Um local especial para o idoso, bancos, rampas para as pessoas, os banheiros, rampas, com coisas para segurar, cadeiras especiais até para a pessoa obesa, pessoa de qualquer jeito, tudo especial para a pessoa especial. A gente tinha diferentes perguntas norteadoras que a gente usava e resultavam essas respostas. Aí eles não conseguem entender porque eles têm preconceito, porque eles acham que ser deficiente é muito ruim, mas não estão na nossa pele, não estão dentro do nosso corpo para saber. Mais esporte, mais lazer, né, em resposta ao que melhoraria a qualidade de vida. Então, ainda, né, para a qualidade de vida, mais cuidados com a saúde, com a alimentação, ter programas de nutrição, ter programas de renda. Eu também não sei quem vai cuidar de mim no futuro. Ter um amigo para poder desabafar, contar os casos, ou poder ter dinheiro para comprar remédios, que às vezes não tem. De poder ter dinheiro para comprar uma roupa e poder ir em uma festa, ter dinheiro para ir em um restaurante, para poder sair para qualquer lugar. Capacidade de vida, superar barreiras nas dificuldades, aproveitar o melhor na vida e a ocasião e as oportunidades e os bons momentos que a vida traz e aproveitar oportunidades boas. Aprender algumas coisas e fazer um trabalho de geração de renda, né? Trabalhar fora. Essas respostas são todas do grupo de pessoas com incapacidades intelectuais, tá? Aí a gente tentava, né, agrupar isso num quadro em que a gente colocava lá em cima as nossas perguntas norteadoras, por exemplo, o que é preciso para uma pessoa com incapacidade ter qualidade de vida, o que é qualidade de vida para uma pessoa com incapacidade, a gente sempre explicava que incapacidade era, né, deficiência ou doença crônica, e aqui já um pouco mais sintetizado, com base no que eles traziam, né? Foram várias horas de material transcrito, se não me engano, 17 horas, então tinha bastante material para avaliar. Desse grupo foram 3 horas e meia. Bom, o resultado com as análises do instrumento de qualidade de vida, né, está publicado nesse artigo da BMC, que traz, então, as evidências de validade que nós encontramos para este questionário desenvolvido, né? Os questionários eles foram aplicados, então, para incapacidades intelectuais em 156 pessoas, 55 eram mulheres, e uma idade média de 30,53 pessoas. E aqui, né, para dar um exemplo. Perdão, desculpa, isso aqui não são questões locais, tá? Tem que arrumar isso antes de mandar a apresentação. Isso aqui são questões do módulo incapacidade que vão ser encontradas nos diferentes países também. Então, por exemplo, uma pergunta geral ali a 27. A sua incapacidade, deficiência ou limitação tem um efeito negativo, ruim em sua vida diária? Né? E a pessoa vai ter 3 opções de resposta. Você sente que algumas pessoas tratam você de forma injusta? Né? E todas essas questões foram criadas com base naquelas categorias sintetizadas a partir das respostas das pessoas nos grupos focais. Isso tudo foi discutido, ia e voltava várias vezes, né, do centro colaborador para todos os outros grupos e tal.
Então, aqui, ó, né, como é que aparece no questionário, tá? As próximas questões perguntam a você de como você se sentiu sobre certas coisas, o quanto elas se aplicam a você e se você esteve satisfeito com vários aspectos da sua vida nas últimas semanas, né? Então, você sente que algumas pessoas tratam você de forma injusta e aí ele vai responder. Então, aí tem o número, né, que ele pode usar como um guia. Além disso, tem a legenda, que é nada mede totalmente. Tem ainda as carinhas, né, que foi uma recomendação do Centro Colaborador para facilitar a resposta para a pessoa com deficiência intelectual. E entrou também, né, em alguns casos aqui, uma explicação, né, para tentar deixar mais clara a pergunta, quer dizer, facilitando a compreensão da pessoa. Então, por exemplo, você se preocupa com o que poderia acontecer com você no futuro. Por exemplo, pensando sobre não ser capaz de se cuidar de si mesmo ou sobre ser um peso para os outros no futuro. Tá? Então, a ideia foi deixar realmente o mais claro possível para as pessoas poderem responder. Aí, aqui, sim, são questões locais, né? Isso foi interessante porque os itens que a gente descreve nessas perguntas não apareceram em nenhum outro país, né? E apareceram aqui no Brasil. Por exemplo, você está satisfeito com as oportunidades que você tem para trabalhar, né? Você está satisfeito com as adaptações do ambiente à sua limitação, você está satisfeito com as oportunidades que tem de estudar, né? E ali com relação à alimentação. A única que acabou não ficando no nosso instrumento nacional foi essa aqui, que não apresentou propriedades psicométricas adequadas, mas as outras 3 a gente manteve, sinalizou na publicação que a pessoa vai utilizar se julgar que faz a necessidade. Aqui são dados da análise psicométrica, né? A gente faz diversas análises estatísticas para saber, que nos sinalizam, né? Nos dão evidências, não é comprovação, né? Mas nos dão evidências se o instrumento está funcionando ou não está funcionando. Um exemplo assim, ó, se eu tenho no instrumento uma pergunta, em que medida você se sente tratado injustamente, né? E eu pontuo lá, né, muito forte, quer dizer, totalmente, né? E aí uma outra pergunta parecida, que pergunta assim, em que medida vocês já acham que as pessoas não tratam você de forma justa? E a pessoa marca nem um pouco, tem algum problema na forma de resposta, né? E essas análises estatísticas conseguem sinalizar isso. Então, a gente encontrou competências do instrumento, né, importantes para discriminar entre grupos, né? Quer dizer, assim, parece que o instrumento consegue, por exemplo, se mostrar numa pontuação mais alta quando a pessoa se descreve com uma incapacidade, né, mais grave. Da mesma forma, o instrumento de qualidade de vida pontua mais alto se a pessoa também pontua alto num outro instrumento que a gente usou, que já estava validado, que era de satisfação com a vida. Enfim, né, tem outras informações. Aqui uma análise de teste e reteste que a gente fez com pessoas com incapacidades intelectuais. A gente conseguiu retestar 69 pessoas, né, depois de entre 15 e 45 dias, porque o que a gente espera? Que a resposta não difira muito da primeira para a segunda medida, né? E a gente encontrou também dados satisfatórios, né, nessa medição. E aí, sobre as principais conclusões, então, o que a gente tem? Que a gente tem uma tendência à manutenção dos mesmos agrupamentos que os encontrados na análise original do instrumento, né? Estou falando do instrumento global, né? Havendo apenas uma inversão de alguns fatores para explicar a variância, né? Mas parece que os mesmos, de toda forma, parece que os itens que fazem sentido para avaliar a qualidade de vida de pessoas com incapacidades aqui são os que fazem sentido para avaliar nas outras populações também. Encontramos, né, competências discriminativas, que são evidências de validade, né? O instrumento não diferenciou para pessoas com diferentes idades. Isso significa assim que não existe tal coisa como ter mais qualidade de vida quando é mais jovem ou quando é mais velho, né? Isso é interessante da gente pensar teoricamente que sentido faz, né? Talvez a gente precise pensar, pesquisar melhor, mas também pode ser que realmente a qualidade de vida não esteja relacionada à idade na questão com incapacidade intelectual, tá? Deixa eu passar aqui.
né? Aqui também são... Bom, e com relação a questionamentos, né? Existe uma discussão na literatura sobre em que medida pessoas com alguma incapacidade intelectual têm condições de responder, né, um instrumento a respeito delas mesmas, ainda mais um instrumento que é subjetivo, que pede a percepção do sujeito. E tem pesquisas que apontam resultados a favor, tem pesquisas que apontam resultados contra, né? A nossa pesquisa ela não foi conclusiva a esse respeito, até porque o nosso N ainda era um N pequeno, na verdade a gente estava fazendo ali um estudo de validação, mas também não apresentou nada contra, né? Porque as evidências de validade elas foram favoráveis. Então, né, isso sinaliza que vale a pena seguir adiante, no mínimo investigando, né? Uma questão que a gente próprio colocou como crítica, né, para o estudo foi o uso da palavra incapacidade, né? Porque, enfim, apesar da gente querer respeitar essa palavra que foi cunhada pela OMS, traduzida pelo Centro Colaborador, ela gerava um desconforto cada vez que a gente ia, né, fazer uma aplicação e tinha que explicar. Então, talvez seja uma coisa a ser, enfim, repensada. A gente finalizou com o desenvolvimento desses 6 instrumentos. Então, foram 3 instrumentos de qualidade de vida, como eu disse antes, um para pessoas com incapacidades físicas, outros incapacidades intelectuais e o outro que a gente chamou de procuradores, né, que aí está alinhado com o de incapacidades intelectuais. A mesma coisa na qualidade de cuidado e para atitudes frente a incapacidades, né, foi desenvolvido para incapacidades físicas e incapacidades intelectuais. Aplicações possíveis disso, né? Na verdade, são múltiplas. Então, assim, na pesquisa, as possibilidades realmente são múltiplas. Na intervenção também, porque a gente pode, por exemplo, tentar acompanhar os resultados de intervenções que a gente está proporcionando para as pessoas. Então, eu posso fazer medidas pré e pós, por exemplo, né, as nossas intervenções, comparar os resultados e tendência é que o que houver de modificação na qualidade de vida tenha sido resultado das intervenções. Isso, em termos de prestação de contas, especialmente num país em que a gente depende muito de verba governamental para funcionar, pode ser extremamente interessante, né? Porque a gente está comprovando que a nossa intervenção realmente é interessante, né? A gente pode comparar intervenções, né? Qual é aquela que melhor beneficia em termos de qualidade de vida, né? A gente pode fazer pesquisas transculturais, né? Então, daqui a pouco, vamos avaliar como é que está a qualidade de vida aqui no Brasil, vamos comparar com o Canadá, vamos comparar com a Itália, tá, professores? Né? Acho que isso pode ser, são informações riquíssimas que tem para a vida aí, né? E são informações que servem de parâmetro para a gente tomar decisões, por exemplo, né? Daqui a pouco a gente tem uma pessoa, e aí, assim, me desculpem se eu estou entrando em seara alheia, né? E até me corrijam se eu estiver falando uma coisa errada, mas daqui a pouco eu tenho uma pessoa nessa discussão assim, vou tratar ou não vão tratar, né? Que o professor Costa estava trazendo antes também, né? E a professora Catriona também. Bom, se a pessoa se avalia com uma alta qualidade de vida, talvez isso seja uma indicação para não tratar, né? E aí eu tenho um instrumento quantitativo, que obviamente eu vou juntar com informações qualitativas, né, para tomar essa decisão. Então, super rapidamente é isso, né? Como eu disse, assim, os instrumentos são de uso público, então a gente tem esse compromisso, né, de dissipar esse conhecimento. Quem tiver interesse pode escrever, a gente, né, se corresponde. E muito obrigada.